E aí, pessoal, hoje é um podcast que remete saudade, né, Luan? A gente remete aquela vontade de voltar a eventos presenciais. E Luan, o que a gente vai falar hoje aí, hein? Hoje a gente vai trazer uma série de reviews na verdade, de conferências que estão acontecendo e que realmente remete muitas saudades. Nós tivemos o prazer de estar no Databricks AI Summit em 2020, né, Matheus? 2019. 2019. Nossa, já fazem Nossa, vai para 3 anos, anos. caraca. Time flies. Yeah. E vamos lá, né? Então, Luan, nessa conferência, né, a gente vê diversos assuntos. Eu acho que é bom a gente, para o pessoal visualizar, quem está ouvindo a gente aí, quais que são os blocos, o que geralmente são os temas abordados na conferência do Data AI Summit. Perfeito. Eles quebraram em 6 categorias, eu diria, em 6 grandes blocos, né? Vindo lá de Analytics, BI, Visualization, Engenharia de Dados, Data Lake, Warehouse, Data Lakehouse, Data Science, Machine Learning e MLOps, que tem ganhado bastante tração, Data Security, Governance e Research. Então eles quebraram, né? A gente vai falar aqui basicamente mais focado não somente no pilar 2, que é engenharia de dados, mas eu diria que a gente vai atacar os pilares relacionados à engenharia de dados e tudo que está dentro desse ecossistema. Perfeito. Eu acho que nada melhor do que a gente começar, né, com a parte open source, falar do queridinho nosso, que a gente sempre comenta dele aqui. Luan, o que a gente teve aí do Delta para essa conferência? Eu estou bem animado com isso, porque mostra muito do poder da comunidade como um todo, assim como os pontos em que a Databricks tem somado na comunidade como um todo. Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho, lá em 2016, 2017, o Delta Lake ele foi lançado teoricamente como um tipo de arquivo lá dentro do Databricks, que era o Databricks Delta. Em 2020, eles lançaram isso para a comunidade, 2019 para 2020. E agora, em 2022, eles lançaram o Delta Lake 2.0, que é um milestone muito grande, assim como foi 1.0, mas agora com fully fledged. O que é isso? Agora ele soltou todas as features para a comunidade. Antigamente, até 1.0, 1.2, por aí vai, a gente tinha algumas limitações e algumas coisas que funcionavam no Databricks que não funcionavam no Spark Baunilha, né? A gente, assim, no final das contas, você teria o funcionamento do Delta como primário, execução e por aí vai. Mas certas features, elas não eram suportadas completamente, tá? Z-ordering, por exemplo, o cleanup desses caras também, ele não era disponível na versão antes da 2.0, e agora a gente tem o Delta Lake 2.0 com um bocado de features legal, suportando já o Spark 3.2. Tá? Essa feature ela ainda está eu nem diria em release candidate, ela está quase entrando em general availability, mas você já pode testar, ela está em preview, ela está em pré-release, tá? Foi publicada na hora que a gente está falando aqui, 28 dias e vem com várias features legais, Matheus, que eu acho que vale a pena a gente falar delas, né? Primeira coisa que ela vem é com suporte a Change Data Feed. Isso é uma característica que eu esperava bastante e realmente faz bastante sentido a Databricks soltar isso, porque na verdade isso estava dentro do Delta Live Tables. O Delta Live Tables é um recurso específico do Databricks que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Change Data Feed basicamente é você conseguir fazer com que o consumidor veja somente o que foi alterado da última vez que ela foi lá. Então você pode falar o seguinte, aí, o que mudou? E aí, na verdade, só vai ser entregue para você o batch, quanto o streaming também, somente dessa diferença. Acho que isso habilita vários fatores para use cases de near real time. Outro ponto é suporte a Z-ordering, tá? Nativo, então eu posso, por exemplo, o Z-ordering é quando eu quero explicitamente ordenar o meu diretório de Delta de uma forma com que eu faça uma pesquisa que seja otimizada para aquilo. Né? Só para a gente entender por que ele é importante, Matheus. E hoje eu vou bem técnico aqui, tá? Para a gente poder entender o Perfeito. caso de uso. O que é legal aqui é porque é o seguinte: pensa antigamente da seguinte forma: você tinha Parquet, então vamos supor que eu queria uma query que fosse otimizada para quando eu fizesse um group by em usuário, beleza? Então eu ia lá e fazia um particionamento por usuário. E depois, se eu quisesse fazer um particionamento por tempo, por exemplo, eu ia quebrar aquele dataset. Então, teoricamente, eu teria que gerar um novo dataset ordenado por tempo, e assim por diante. No Z-ordering, você pode chegar no momento da query e fazer um select asterisco from order by, por aí vai, e especificar uma ordem Z.
E na verdade, se você der uma olhada, isso é um algoritmo de ordenação bem famoso em sistemas distribuídos. Então ele vai lá e ordena para você o diretório de uma forma com que a consulta fique otimizada para ela. Bem sensacional isso aqui. Outro ponto que ele está trazendo também é a idempotent writers. Então ele está fazendo com que cada vez mais você faça a idempotência de escritores. Isso está muito relacionado ao Kafka, que a gente conhece com Exactly One Semantics. A gente tem suporte dropping columns, a gente tem suporte para Dynamic Partition Overwrite. Isso é fantástico, porque vai reduzir a quantidade de processos de merge. Merge a gente sabe que é um processo bem doloroso. Experimental, multipart checkpoints para fazer com que a velocidade do structure string principalmente seja mais otimizada, e ele está habilitando com que não só você faça os ordering por SQL, mas por Python e Scala também. Assim como tem vários outros features bem legais que a gente vai deixar aqui na descrição desse podcast. Eu vou deixar todos os links de todas as features para vocês darem uma olhada, tá? Excelente, Luan. Me veio uma coisa na cabeça aqui, a gente falando sobre essa release de várias coisas que antes eram enterprise. Você acredita que vamos dizer assim, essa nova release, essa nova liberação de recursos enterprise é devido à adoção rápida que está acontecendo do Iceberg? Faz sentido para você ver que, na verdade, isso aqui é uma estratégia da Databricks para poder popularizar o Delta e continuar o Delta como sendo um Data Lake House popular? Olha, eu acredito que isso é não só o fator delimitante, mas sim é um dos fatores, com certeza, eu concordo com isso. Eu acho que nos últimos 2 anos o Iceberg, que foi praticamente acelerado, feito dentro da Netflix, que é um lake house também, ganhou uma atração muito absurda e houve uma integração muito fantástica com os produtos da Apache, mas com outros produtos também da família de Big Data Analytics. Então eu acho que o Delta, uma das respostas do Delta foi abrir tudo e fazer com que ficasse totalmente open source, até porque o Iceberg é completamente open source, não existe uma versão paga dele. Então fazia muito sentido abrir isso e, na verdade, foi uma surpresa bem positiva e uma surpresa muito rápida para poder bater de frente com o Iceberg, com certeza. Excelente. O próximo open source, a gente estava lá no evento, quando o Matei Zahari, né, que é o tutorializador do Spark, falou que estavam com uma ideia de fortalecer esse projeto open source que foi de 2018. Cara, fala um pouquinho pra gente do MLflow. O que tá vindo aí para o cientista de dados? Bem, o MLflow eu acho que ele é uma resposta muito interessante para o que a gente vê de estruturação de pipeline de engenharia de dados. Então, se a gente olhar assim um pouquinho mais para trás, a gente tem muito conceito de machine learning muito aberto, né? Assim como a gente também vê a parte de engenharia de dados agora vindo com esse conceito de DataOps, né? E a necessidade de você operacionalizar também, ela tanto é um requisito da engenharia de dados, como ela se tornou um requisito da ciência de dados. Então, tanto é que hoje no mercado você tem várias aberturas e vários times trabalhando com o conceito de MLOps. Então, a ideia do MLflow 2.0 agora é trazer... Existiam vários conjuntos de ferramentas dentro do MLflow, e o que o MLflow fez? Ele criou um conceito chamado MLflow Pipeline, que ele padroniza desde o início da criação do modelo até o fim para você, fim a fim, e controla isso dentro de um fluxo interativo. Então você consegue ver todo o seu processo de fluxo de machine learning. O motivo da gente trazer esse tópico aqui é porque eu acho que vale muito a pena falar dele, porque foi um cara que foi lançado em 2018 pelo Matei Zaharia também, né, que idealizou essa parte de padronização. E a gente está vendo que 4 anos depois está sendo um dos maiores produtos utilizados para operacionalização de produtos de machine learning. Então você tem desde o EDA até a release da sua API para que você possa bater o seu modelo de machine learning lá e automatizar todo esse ciclo de vida. Então é um dos produtos muito utilizados e, cara, juntamente com a família de Spark se integra muito bem. Perfeito, Luan. O próximo é uma curiosidade minha, né? Como um dos caras que fala bastante aí sobre streaming, fala bastante sobre a entrega do dado em tempo real. Cara, fala pra gente o que é esse Project Lightspeed, por favor, aí, que esse aí eu fiquei assim, o olhinho até animado, né? Viu na tela. Isso eu quero saber mais. Isso me anima também, porque no final do dia, assim, a gente tinha uma necessidade, né, Matheus, muito grande com nossos clientes, que era o seguinte. Bem,
eu utilizo o Spark no meu dia a dia, entretanto, eu quero fazer enriquecimento de streaming em near real time. Entretanto, a gente sabe que o Spark utiliza o Structure Streaming baseado, né, no Spark SQL, no DataFrame, e faz isso muito bem. Entretanto, existia eu diria, uma limitação muito chata para a gente, que era o seguinte: combinar vários streamings. Então, quando eu tentava fazer join de vários streamings, eu não consigo fazer isso hoje no Structure Streaming, né? Então, o que eu consigo fazer é juntar um com um e depois esse conjunto com o outro e assim por diante. Então, era uma dor, não somente essa. Uma outra dor também era o gerenciamento de offset, de acordo com que eu puxo essas informações do Kafka. Era também um processo de checkpoint manual, automático e assíncrono para fazer com que isso ficasse muito rápido. Então, o que é o Project Lightspeed? Tá? Ele é, na verdade, uma melhoria do Structure Streaming para Production Grade. O que a gente tem agora é o Structure Streaming foi colocado aí no Spark desde o 2.0, onde a gente saiu do Low Level API de RDDs, DS Streams para Structure Streaming, hoje utilizado. E agora a gente está sofrendo uma nova adoção, uma nova melhoria desse cara, hoje mais utilizado por mais de 1.000 empresas worldwide. E a gente vai trazer algumas coisas interessantes aí, Matheus, tá? Quais são as features que estão vindo aí, tá? A gente vai conseguir fazer multiple stateful operators. Então, eu vou conseguir fazer várias operações stateful que guardam estado, porque eu vou conseguir utilizar RocksDB e coisas por debaixo dos panos. Eu vou conseguir trazer casos de advanced windowing. Então, agora eu vou poder ter muito mais opções para fazer windowing, controle de windowing, tumbling windowing e assim por diante. A gente vai ter um gerenciamento de estado mais otimizado e a gente vai ter a capacidade de fazer múltiplos joins. Tá? Isso é uma coisa que me interessa bastante. Então agora eu vou poder fazer N joins com quantas streamings eu tiver rodando. Isso para mim habilita um puta use case. Eu acho que isso vai ser uma das grandes coisas. E outras coisas também que estão sendo adicionadas nesse Project Lightspeed é adicionar o Google PubSub como conector e o Amazon DynamoDB também como novos conectores, além de melhorias nos conectores já pré-existentes, como, por exemplo, o conector de Kafka, vai ficar ainda mais eficiente, tá? Uma das coisas importantes sobre o Project Lightspeed é que ele ainda não está 100% operacional, na verdade ele vai ser ao longo desse ano, desses 2 anos aí, é um trabalho de comunidade gerado pelas próximas releases do Spark e a gente vai ver essas features chegando aí no começo do próximo ano com full speed ahead. E o legal disso, mano, que a gente sempre vê essas duas tecnologias, o Kafka e o Spark, muito próximas das outras. A gente sempre fala. Em algum momento, uma tende a ser a outra, uma tende a ter o benefício da outra, vai aprendendo. E pra gente, como profissional, eu só vejo vantagem, porque a gente ganha mais habilidades dentro do produto, né? O produto te entrega mais coisas, vão evoluir no mercado, vão cada um puxando a corda para o que faz melhor, mas sempre evoluindo essa parte aí, porque grande parte dos engenheiros de dados em nível mundial, que a gente conversa, eles trabalham com Spark, mas sentem essa falta porque o problema real do mundo hoje, todas as empresas, é o tempo. É entregar aquilo na baixa latência possível e fazer coisas robustas em baixa latência. Isso aí é um problema que a gente está vendo agora tomando forma, mudando e sendo solucionado tecnologias que a gente acredita ser as tecnologias top level, né, de cada mercado. Isso é bem interessante. Estou ansioso por esse projeto aí. Luan, agora me fala esse carinha aqui que esse não conhece, hein? Spark Connect. O que é esse cara aqui, hein? Esse é meio surpreendente para mim também, uma das felicidades que eu tive na hora de ver realmente os reviews da conferência, né, que é basicamente o seguinte: quando a gente pensa em Connect, já remete às vezes a gente que trabalha muito com Kafka, enfim, que é o Kafka Connect, mas não tem muito a ver sobre isso não. O que acontece? Um dos headaches que a gente tem hoje é como a gente controla a conexão das aplicações com o master, né? Com o Spark Master, com a cabeça do Spark, né? Então a gente sabe lá que a gente recebe a informação do driver e passa para os executores. Então essa conexão de cliente-servidor, ela sempre foi muito built-in com a arquitetura do Spark. Isso trazia alguns problemas na hora da criação de planos otimizados, na criação de conexão, de fechamento de conexão e de escalabilidade de múltiplas conexões batendo no Spark. Então, na verdade, o que aconteceu houve um SIP,
né? O SIP é o Spark Improvement Proposal, para que a gente conseguisse habilitar uma camada de conexão entre o driver e as aplicações que se conectam a ela, tá? Essa Spark, essa SIP, essa Spark Improvement Proposal, a Spark 39375, ela acabou de ser votada e totalmente aprovada, e agora os committers vão começar a trabalhar exatamente nesse layer de implementação que vive entre o driver e as conexões que vão fazer isso. Qual é o benefício no final do dia? O benefício é você conseguir, de forma muito mais eficiente, mais rápida, conectar no seu node de Spark, no driver, né? E gerir essas informações em qualquer linguagem, em CLI, em UI, em notebook e assim por diante. Então a gente vai ter agora o improvement na área de conexão de cliente-servidor no Spark, e ela está para vir aí nos próximos meses. Acho que no começo do ano a gente já vai ter uma novidade sobre o Spark Connect. É uma coisa que vai adicionar bastante na comunidade, eu acho que vai ajudar bastante a aplicações conseguirem escalarem de forma mais linear, eu diria, tá? Nossa, massa demais. Então, open source a gente tem muita coisa legal. E a ideia mesmo é essa, né? É fomentar a comunidade para poder chegar a um enterprise, né? Então, pessoal, sempre lembrando que a ideia aqui é dar o máximo de opções possíveis. Vocês vão ter ambientes que vai ter o Spark, o open source, e vai ter ambientes que vai ter o Databricks. Então, a gente vai falar agora do produto enterprise que é o Databricks. Luan, o que a gente tem do Databricks, a primeira coisa assim, que é o runtime, que a gente tem de novidade, de improvement dele? A gente falou aí dos improvements open source, né? E agora a gente vai falar do que realmente veio para o Databricks. Então, o primeiro ponto é o novo runtime do Databricks, que já comporta o Spark 3.3.0, que é o runtime 11. Tá? Um dos lados muito positivos, eu sempre falo para o Matheus, eu falo isso para a comunidade, para as lives que a gente faz, é que o runtime é algo muito interessante. Por quê? Porque reduz o processo de falha, de repetição, de exaustão que a gente tem para escrever aplicações Spark. Se a gente não tem o Databricks, normalmente como funciona a gente tem essa aplicação local, a gente desenvolve a aplicação baseada no que a gente tem, e quando a gente precisa se conectar com fontes externas ou com recursos internos, a gente tem que fazer o download dos jars. Né? A gente tem que fazer o download ali das bibliotecas que vão se conectar. Por exemplo, eu quero conectar com S3, então eu preciso de um conjunto de jars para se conectar no S3. Tá? Pasmem que isso é uma dor de cabeça muito grande. Na verdade, eu acho que para trabalhar com Spark, na minha opinião, uma das maiores dores que existem hoje é isso. Então, quando você não está no Databricks, quando você não tem um runtime que encapsula isso tudo para você, você tem esse sofrimento. Então, por que o Spark 3.3.0 com runtime 11 é legal? Porque o DBR, o Databricks Runtime, ele já traz isso para você tudo encapsulado. Então, para o Spark 3.3.0, essas são as bibliotecas que funcionam. Então, existe todo um test suite, existe toda uma validação de todas as bibliotecas que são válidas para utilizar o Spark 3.3.0. E, cara, o Spark 3.3.0 em si próprio vem com diversas novas melhorias, Matheus. E uma das coisas que eu queria deixar claro é que quando o Databricks encapsula o DBR, o Databricks Runtime, isso não é proprietário da Databricks. Eu quero que vocês entendam isso. O runtime sim, mas o encapsulamento não. Você pode ter ali as suas bibliotecas e elas vão estar funcionando. Você vai juntar essas informações e não vai ter problema, tá? Então a gente tem algumas otimizações na área de Spark SQL, a gente tem melhor geração de plano de execução, a gente tem melhorias no AKI, né, o que é o otimizador inteligente do Spark, né? Então, Adaptive Query Execution, a gente tem inclusive se você for lá no YouTube, no nosso canal, você vai ver que a gente tem um vídeo separado exclusivamente para falar do AKI. O AKI é um recurso extremamente life-changing, game-changer no Spark. Ele muda coisas em tempo de execução, então ele melhora o plano de execução, ele melhora joins, ele melhora a forma com que você acessa essas informações em memória, e ele faz isso tudo automaticamente para você, sem você ter que se preocupar. Então, a partir do Spark 3.0, você tem essas informações. Você tem melhorias de acesso em conectores com Parquet, ORC, JSON, CSV, JDBC e Hive. Existem melhorias nesses caras, que são os Data Frame Writers, que estão sendo melhorados. E a gente tem uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção, Matheus, que é
o Available Now, o trigger.available_now. Tá? O que é isso? Quando a gente utiliza o Structure Streaming, uma das formas para a gente reduzir custo, para não deixar o cluster 100% ligado ao longo dos tempos, a gente tem uma trigger, tá? Um gatilho que se chama Trigger Once, que roda um batch de execuções. Né? Então vamos supor o seguinte, eu executei certos batches, eu desliguei o meu cluster e depois de um certo tempo ele vai ligar, e aí eu vou fazer o quê? Um batch de execução. Só que, cara, isso serve para muitos cases, né? Então você tem, sei lá, 50 arquivos, 100 arquivos, 200 arquivos, ele vai trazer tudo isso em um batch e vai executar para você. Só que, se você tiver certos casos onde você tem 10 mil, 50 mil, 30 mil e assim por diante, muitos arquivos para que você seja processado, você vai ter uma latência muito grande porque você está fazendo isso em um chunk só, num batch só. E você também pode ter out of memory, tá? Por causa disso. Você está executando num batch só. Então, uma das novas coisas que o Spark 3.3.0 traz para você, off the shelf, é o Available Now. Então, na verdade, quando você agora habilita o Available Now, ele vai fazer a mesma coisa do que o Trigger Once, mas a diferença é que ele vai quebrar isso em micro batchings para você e você não vai ter mais problema de out of memory. Perfeito. Então já chegou com tudo já essa nova versão do runtime do Spark, gente, prestando atenção. E uma coisa que o Luan falou, eu gosto de reforçar, é que realmente eu acompanho de perto, trabalhando nessa parte de JARs do Spark, é realmente complicado. Então ela está explicando isso para outro profissional, em que qualquer facilidade de ter o Databricks e de ter o Spark Vanilla. Essa é uma delas, tá? É uma das facilidades. Eu já tenho aquilo encapsulado para uma empresa que já fez para mim, já testou, deixou tudo preparado para facilitar a vida do engenheiro. Lógico que dá para você fazer a mesma forma, só vai ter um trabalho maior, um esforço maior, uma dor de cabeça maior. Então, né, um tem custo, o outro tem esforço. Então, vai depender, assim, a balança, qual que vai pendenciar mais. Mas, Luan, o próximo feature, o próximo lançamento, eu acho bem interessante, que reafirma algumas coisas de mercado. Conta pra gente o que é esse Databricks Workflows. Assim, eu acho que existe um movimento no mercado muito, muito interessante que está acontecendo agora, que é importante a gente entender como engenheiro de dados, que é o seguinte, quando a gente olha 4, 5 anos atrás, Matheus, a gente vê a dominação das nuvens chegando com muita força, então AWS, Azure e GCP, né? E a gente viu com o passar dos anos que existem muitas soluções que estão dentro de parceiros dentro dessas nuvens. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui, tá? Snowflake e Databricks. E por ter essa quantidade de produtos lá dentro, uma das grandes sacadas é, primeiro, eu oferecer multi-cloud, então o Databricks é multi-cloud, o Snowflake é multi-cloud. O motivo da gente estar falando do Snowflake é porque a gente vai fazer um review da conferência do Snowflake com o Matheus, então aguardem que a gente vai ter esse episódio, eu não perderia por nada, porque para quem não conhece, para quem ainda não está tão ligado com o Snowflake, é um big boom, tá? É um super hype, e eu acho que está mais do que na hora do que vocês aprenderem e realmente saber como utilizá-lo, tá? Eventualmente vai ser uma plataforma muito utilizada no mercado brasileiro, sem dúvida alguma. Lá fora já explodiu, então eventualmente isso aqui vai cair para cá e a gente vai cobrir isso em detalhes no podcast com o Matheus daqui a algumas semanas. Bem, voltando aqui, então acho que existe, Matheus, essa carência do desacoplamento. Então, uma das vantagens de você utilizar um Databricks, por exemplo, é o quê? É que você pode utilizar em multi-cloud. Né? Então, se eu tenho um CTO level, um C-level, movimento nuvens, eu não vou ter dor de cabeça porque eu tenho a mesma plataforma de entrega. E assim para um Data Warehouse, porque a gente tem vários Data Warehouses interessantes. Né? Então, a gente tem o Synapse Analytics Dedicated Pools, a gente tem o Redshift, Serverless agora, inclusive, a gente tem o BigQuery, que são ótimos e excelentes em cada um dentro das suas nuvens. Mas e se você quiser um approach mais multi-cloud, né? Então o Snowflake, por exemplo, vai te entregar isso em qualquer nuvem. E aí vem uma vantagem. Mas eu acho que um dos pontos muito interessantes, essas empresas começaram a pensar um pouquinho mais além disso. Né? Começaram a pensar o seguinte, cara, como que agora eu entrego não só um produto, mas como que eu entrego uma plataforma? Então se a gente pensar, olha só, quando o Databricks foi lançado lá em 2017 para 2018 e se tornou o Azure Databricks dentro da Azure, a gente via que era o quê? Era uma plataforma para que fosse o Spark Enterprise. Hoje eu não olho mais o Databricks como Spark Enterprise. Hoje eu olho o Databricks como uma plataforma de solução. Então, o que é o Databricks Workflows? Nada mais é do que eu
Apache Airflow por debaixo dos panos, com uma carinha muito bonitinha e nova, para que você tenha uma experiência de Airflow, para que você possa orquestrar os seus pipelines dentro do Databricks. Tá? E entrou em GA agora. Então já está em GA desde que a gente está falando aqui, no dia 26 de julho, né, que é o tempo desse dia dessa gravação. A gente já tem o Databricks Workflows como General Availability. Então agora você pode criar, orquestrar e gerenciar todo o seu parque de Databricks dentro do Workflows integrado dentro da plataforma do Databricks. O que é muito interessante porque agora você tem orquestração também vindo com muita força dentro do Databricks. É uma coisa que você falou, Luan, que acho que faz todo sentido, é a evolução dessas tecnologias, dessas ferramentas, né? Para em vez de entregar somente um pedaço, entregar realmente uma plataforma fim a fim para o cliente. Então você pega que na verdade eles estão pegando o que tem de melhor de cada pedaço, né? Muita gente que usa todos aquela história, né? Airflow, Spark e Kafka, você vai ver praticamente todos os pipelines de engenharia. Está crescendo. Kafka, eu vou dizer que vou dizer assim, que você vai ver menos aí no mercado, se você comparar com os Spark e Airflow, que é assim, dominante. Hoje em dia, o engenheiro de dados ele tem que saber essas duas tecnologias, porque o mercado pede isso não é Matheus e Luan falando, esse é um mercado, tá? A exigência por esse conhecimento é gigantesca. E você vê a Databricks simplesmente incluindo no portfólio dela de serviços um serviço gerenciado Enterprise muito similar ali uma experiência muito similar ao Apache Airflow. Então faz todo sentido aí, Luan, você falou, e realmente a gente vê cada vez mais isso acontecer. Criar a plataforma, pensar num todo, pensar numa solução fim a fim. Databricks, eu me recordo desde daquela a época que a gente foi em 2019, na época, né, era Spark Summit. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que a Databricks já tinha essa ideia de criar uma plataforma única de engenharia de dados. Então, não só de engenharia, tá? De plataforma de dados, onde eu vou ter engenharia, análise e vou ter ciência, tudo num ponto só. Eu sempre vi isso colocar as camadas e a ferramenta entregando tudo em um certo ponto. Então, acho que essa ideia faz todo sentido. Mas, Luan, fala um pouquinho disso aqui que eu acho interessante, tá? Fala essa integração nova que o Databricks tem agora com o DBT. Eu li há 2 anos atrás, mais ou menos 1 ano e meio atrás, que o DBT seria maior do que o Spark, né? E eu acho que foi uma assumption muito grande realmente naquela época, e ainda continuo achando. Mas o que acontece o DBT tem ganhado muita atração, e principalmente pelo nicho em que ele envolve. Então, eu diria que o Spark ele é muito voltado a quem trabalha com engenharia, com software engineering, e eu diria que o DBT ele tem muita entrada para quem é mais dentro de um silo de dados, para quem é um analista de dados, para quem trabalha mais com dados voltados a SQL puramente. Então, o DBT é uma puta ferramenta excelente para que você possa trabalhar com SQL, você pode templatizar o seu SQL, você pode ter lineage dessa informação e assim por diante. Tá? E uma das coisas que realmente me surpreendeu é que há algum tempo atrás o Spark e o Databricks tinham lançado uma integração com o DBT para que você conseguisse trazer jobs do DBT para dentro do Spark e rodar nesse engine, o que era um pouquinho mais complicado, mas, entretanto, mais difícil de você trabalhar. O que acontece agora é que o DBT agora está indo em production grade com essa nova integração com o Databricks. Então o Databricks agora oferece esse DBT Dash Databricks, que é a integração com esse cara. Esse cara já existia, mas agora ele realmente está production grade. Ele está otimizado, ele está melhorado, ele está testado realmente em produção para que você possa trazer seus jobs de DBT para dentro do Databricks de forma transparente e você vai agendar isso como se fosse um job no tipo DBT. Muito legal. Extremamente interessante e faz todo sentido. É aquela história. A gente não tem que brigar entre si, na verdade, tem que acoplar e trazer o máximo de pessoas possíveis. Essa ideia da Databricks eu acho bem interessante. Bom, agora fala das novas habilidades que a gente tem, né? Novas capacidades que a gente tem do Delta Live Tables. O DLT, para quem não conhece, que é o Delta Live Tables, eu acho que é uma sacada muito fantástica do time da Databricks, que é
um encapsulamento da arquitetura Delta em funções otimizadas para isso. Então, vamos rever aqui algumas coisas. Quando a gente traz o Delta Lake para trabalhar com ele, a gente também traz um conceito muito legal, uma arquitetura muito legal chamada Delta Architecture. E a Delta Architecture prega que a gente tem o quê? 3 áreas: a bronze, a silver e a gold. A bronze eu tenho um dado cru do que é o Data Lake. Depois eu sanitizo essa informação e coloco ela na silver. É um pouco mais tratada, é sanitizada, é melhorada, é agrupada. E após isso eu começo a fazer diversas golds, que é realmente o estado da arte para quem vai consumir essas informações. Bem, só que esse é um processo meio de manual, que a gente tem que fazer isso diversas vezes para várias fontes de dados e estruturar isso. Então, uma das coisas que o Databricks traz é o seguinte: reduzir essa complexidade de código e fazer com que você crie um processo autônomo, autogerenciado e inteligente. Lá no começo eu falei para vocês do Change Data Feed, né, que é um recurso que a Databricks utiliza para que você tivesse facilidade de puxar esses dados entre as camadas. Então, o DLT já usava isso há algum tempo atrás. Então, o que você consegue fazer com o DLT? Você chama funções, arroba a função, e essa função, na verdade, ela cria para você um processo autônomo de captura da informação e de sanitização do que você quer. Então, vamos supor o seguinte: você chega lá no seu pipeline e você fala, cara, eu quero trazer o dado da bronze vindo desse local e assim por diante. Então, você especifica uma função, você dá um create streaming live table, select de Kafka ou de alguma coisa, e ele já transforma essa informação para você automaticamente. Só que não só isso. Ele faz uma coisa muito legal, que é, ele te dá lineage, ele te dá uma informação gráfica do dado passando entre os nós, ele faz essa informação para você de uma forma gráfica muito interessante para que você possa fazer CI/CD, para que você possa automatizar e assim por diante. Então, é um dos recursos que tem ganhado tração absurda dentro do Databricks, entrou em GA há alguns meses, eu diria que lá no começo do mês realmente, ele foi anunciado em abril de 2022, então é um recurso muito recente, tá? Para abstrair a complexidade de ETL dentro do Databricks, né? Bem, isso o Databricks já oferecia, nenhuma novidade até aí. O que vem novo, tá, Matheus? É o projeto Enzyme, tá? Esse projeto é um projeto de otimização. Então, na verdade, é um projeto que vai adicionar mais otimização e mais velocidade dentro do DLT. Então, a verdade é você trazer algumas melhorias de UX, habilitar o CDC at scale, que é o Change Data Feed ou Change Data Capture, desculpa, e ele também agora faz algo muito interessante que o Apache Beam faz, que é o auto-scaling automático. Então agora dentro da Databricks, se você tem certo fluxo de dado e de repente você começa a receber esse fluxo de dado muito grande, as Delta Live Tables vão automaticamente conseguir fazer o auto-scaling do cluster e fazer isso de forma transparente para você. Então você não vai ter, teoricamente, nenhum problema na tua entrega do dado fim a fim. Caramba, muito legal, muito interessante. Como é que, novamente, a ideia de automatização são esses processos que realmente devem ser automatizados, né? A parte de escalabilidade é umas coisas que eu estava até reparando. Falam-se muito isso quando a gente fala da conferência de Snowflake, de como automatizar essa escalabilidade, mas não simplesmente automatizar para você pagar mais ou por qualquer motivo. São algoritmos extremamente, como vou dizer assim, que tem uma eficácia muito alta para garantir que você só vai escalar quando você precisar. Então, coisas assim, baseados em diversos clientes da Databricks tem no ano. Imagina assim, tem milhares de clientes. Ah, sim. E os caras vão só... É o que a Microsoft já faz há muito tempo, que a Amazon, essas empresas muito grandes fazem, né? Usam os clientes para entender e otimizar os seus algoritmos. Eu acho isso sensacional. E Luan, conta pra gente um pouco desses novos conectores aí pro Databricks SQL. Vamos só recapitular rapidinho o que é o Databricks SQL, né? O Databricks SQL é a resposta da Databricks a um MPP econômico utilizando o Delta. Então vamos lá, a Databricks lançou o Delta, deu isso ao público, que é um formato de arquivo que fica no topo do parquet e otimiza esse acesso, essa leitura desses arquivos, e fazem várias otimizações para você. E o que eles fizeram é criaram uma engine chamada Photon, que é uma engine que roda dentro da Databricks, que é o denominado Databricks SQL, que você faz uma query do Spark
Ele passa por um plano de execução, ele entra na engine Photon, ele faz um processo de otimização maior ainda e ele consulta essas tabelas deltas e fazem a query para você at scale. Tá? Essa é a aposta do Databricks. Eu não sei se você viu, Matheus, mas inclusive eles ganharam um paper de Data Warehouse massivo mais rápido no mercado nos últimos tempos. E eles estão batendo de frente em frente com os MPPs, com o Snowflake, com Redshift, com BigQuery e assim por diante. Lembrando que é um Data Warehouse baseado em arquivo formato Delta, que é bem interessante. Então, a história de engine por debaixo é um pouquinho diferente. Eles já conseguiram fazer alguns improvements legais e uma das coisas que eles prometem é de 2 a 3 vezes mais velocidade na criação da endpoint do Databricks 5. Bem, isso já existe dentro do Databricks desde um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio atrás. E o que eles fizeram agora, Matheus, é trazer novos conectores para que as outras linguagens de programação possam interagir com o cluster de Databricks. A gente não chama de cluster, a gente chama de endpoint. Então agora a gente tem acesso à biblioteca Go, Node.js, Python e um CLI novo para trabalhar com isso, além de ter o JDBC já. Então basicamente agora aberto para todo o público de você fazer queries e bater direto no seu Databricks SQL, o que é muito interessante. Perfeito. E Luan, conta pra gente desse novo deployment do Databricks SQL aí que está se tornando disponível. E puxando esse gancho aí, né? Acho que tudo vai ao modelo serverless hoje, né? Então você vê o BigQuery sendo serverless há muitos anos. A gente vê o Synapse Analytics se tornando o SQL serverless do Synapse Analytics. A gente vê agora o Redshift serverless. A gente tem um conceito do Snowflake totalmente desacoplado serverless também, que você paga somente pela query que você executa. E agora a gente tem também o Databricks SQL Serverless disponível na AWS. Então agora você pode realmente ter esse cara totalmente serverless e utilizá-lo sem ter que se preocupar com a criação do seu endpoint, otimizar cluster, aumentar, diminuir, ele vai fazer isso automaticamente para ti. Perfeito. É bem interessante ver essa tendência de mercado que já tem há um tempo, né? Começando aí com o BigQuery, a gente vê várias empresas seguindo esse caminho que faz todo sentido. Hoje a gente não quer preocupar, por exemplo, com mensurar a quantidade de computação, recurso computacional que eu vou usar para determinado pipeline. Eu quero simplesmente usar aquele serviço. Pela inteligência dos algoritmos hoje, acho que já estamos maduros o suficiente para já saber o quanto é necessário para cada volume ou processamento daquele dado. Simplesmente ele escala quando precisa. Nesse caso aqui, com a engine Photon, né, já faz um endpoint, depois ele só reduz. Acho que faz todo sentido do mercado as empresas seguirem por esse caminho. Quem não seguir isso aí, há algum tempo vai ficar com o mercado meio complicado, sendo que essas facilidades aí ajudam bastante os profissionais de dados aí, né, Luan? Que não são necessariamente pessoas específicas de infra. A gente entende a infra, mas a gente não está, normalmente, a gente não está tão inserido nessa parte de recurso computacional. Isso é bem interessante. Luan, vamos falar agora sobre um pouco de Databricks e Unity Catalog. Esse cara, assim, eu acho que o mercado tem ficado bem, eu diria, bem focado em governança de dados, né? Então, se a gente olhar nos últimos 2 anos, a gente teve lançamento de muitas coisas aí. A gente teve o lançamento da Uber, trazendo um sistema de governança para você, o Book. A gente teve também um produto open source chamado Mildsen. A gente tem o Open Metadata. A gente tem na área de nuvem, a gente tem os catalogs das nuvens, e isso se tornou uma grande necessidade de gerenciar o seu dado across the board, do início até o fim, e conseguir fazer todo esse lineage da informação desde o início até o fim dela. Bem, o que é o Unity Catalog? O Unity Catalog é a resposta do Databricks para a governança de dados. Então agora ele traz para ti o quê? Uma governança fim a fim. E aí o que é legal, Matheus, é o seguinte, que todos aqueles recursos que a gente falou aqui atrás, como Delta Live Tables, Workflows e assim por diante, eu vou conseguir ver isso num dashboard maravilhoso. Então, assim, isso é uma das coisas que realmente me surpreenderam com a velocidade do que a Databricks tornou e fez isso girar. Então, ela ainda não está em GA, não está em General Availability, tá? Vai estar em GA na AWS, no Azure, eu diria, nos próximos meses. É um produto no qual você tem um link que você pode fazer o sign up e aplicar.
Tá? E também você vai ter o controle com o Delta Sharing. A gente não falou do Delta Sharing aqui, então eu vou falar rapidinho o que é o Delta Sharing. O Delta Sharing é um protocolo específico de acesso entre organizações e entre clusters da Databricks, doado open source para Delta e criado dentro do Delta Lake. Então, se você for lá dentro do Delta, você tem acesso de construir o seu próprio Delta Sharing e fazer essa conexão. Para que isso me ajuda, Luan? Vamos supor que você tem duas organizações diferentes, elas querem trocar dados de forma segura entre elas. At scale, tá? Em grande escala. Então, como eles fazem isso? Eles habilitam esse protocolo de Delta Sharing e aí eu posso fazer queries unificadas de um lado para o outro de forma transparente, utilizando a escalabilidade do cluster e a transparência do consumo dentro do Data Lake. Então, é basicamente assim o Delta Sharing. E você vai ter o Unity Catalog também vinculado a isso. No final das contas, você vai ter esse catálogo unificado que vai conseguir ver 360 desde o início da entrada do dado até a conclusão dessa informação em alguma outra plataforma ou propriamente dentro do Databricks SQL. Então agora o Databricks se torna não só uma fazendinha de Spark, de clusters de Spark, mas agora ele se torna uma solução completa de ingestão de dados com storage engine dentro do Delta, todo o mining de dados e processamento de escala com a própria engine mais rápida do planeta, que é o próprio Spark, toda a parte de automação, de CI/CD, de otimização está dentro dela também. A gente também tem a orquestração com workflows, automação com Delta Live Tables, unificação da governança com Unity Catalog, lembrando que o Databricks é multi-cloud também. Né? Então, acho que vai te trazer toda essa 360 aí, a cobertura do seu dado, desde o início, meio e fim. Então, vai conseguir te cobrir desde a ingestão, processamento e o serving do dado. Então, ele vai conseguir atender ali a minha arquitetura Lambda completa ou a minha arquitetura também capa ali completamente em real time de forma eficiente. Perfeito, perfeito. É uma coisa que você falou que faz todo sentido. Cada vez que a gente está vendo é mais a ideia de colaboração, integração, de forma segura, de forma hábil. Faz todo sentido. A Databricks é uma das maiores, se não a maior empresa de analytics hoje do mundo, está focada em entregar coisas desse tipo para os seus clientes. Acho que faz todo sentido e nós, né, como profissionais de dados, teria conhecimento para usar essas ferramentas da maneira correta, sem um gasto excessivo, e utilizando o que realmente a organização precisa. Acho que faz todo sentido. Entregando valor no final das contas, né, Luan? Luan, fala um pouquinho da gente sobre esse recurso, essa introdução nova que a gente tem agora, que é o Databricks Marketplace. É basicamente um local seguro onde empresas que utilizam o Databricks vão poder compartilhar informações no Marketplace. Isso é um ponto muito legal. Então, coisas de notebook, modelos de machine learning treinados, datasets que foram feitos e coisas desse tipo, dashboards, por exemplo, do Databricks SQL, eles vão conseguir ser facilmente compartilhados ali, adicionados dentro do seu projeto de forma fácil. Então, traz para você uma possibilidade de você compartilhar de forma segura, rápida, dentro da plataforma sem ter que ir em outro local. Né? Massa, e para a gente fechar, comunidade, né, mano? Sim, pensando em comunidade. E para a gente fechar com a cereja do bolo, eu acho que traz um ponto legal para fechar, que é o provider do Terraform entrando em General Availability. Então, assim, a gente fala bastante aqui em podcast, a gente fala bastante em calls sobre IAC, Infraestrutura como um Código. Tá? A gente fala isso há 2, 3 anos atrás, que não era necessário para um engenheiro de dados, né? Só que a gente falava que um engenheiro de dados diferenciado de mercado, ele precisa sim saber IAC, assim como várias outras coisas que fazem ao redor de tudo isso. E se a gente pensar, Matheus, quando a gente era DBA, você concorda que era a mesma coisa? Você precisava não pensar só no SQL, mas você precisava saber, por exemplo, se esse SQL Server estava virtualizado, se esse SQL ele estava qual storage engine que estava se conectando a ele, você precisava saber quais são as aplicações que se conectam, como elas se conectam, quais eram as APIs que estavam consumindo esse cara, ou seja, você também precisava olhar ao redor do SQL. Você, principalmente trabalhando numa financeira, também tinha que se preocupar com isso, não é? Perfeito, não só isso. Era não diferencial, mas o primordial, porque você conseguia saber problemas que você poderia ter baseado nisso. Então a gente acha que é só ficar dentro ali, a gente vai conseguir entregar. Não, você não consegue entregar. Se você não entendeu todo, em vários momentos, não digo nenhum nem outro, em vários momentos,
você vai perder alguma coisa no caminho que vai, na verdade, te dar um trabalho tão grande que faz mais sentido para você entender o todo, para fazer um trabalho muito bom, do que simplesmente entender o seu, entregar aquilo e pronto, acabou. Então, a gente sempre fala isso nas lives, nos podcasts, que é essa ideia de ser multidisciplinar. E não só isso, Luan, tá adicionando uma coisa. Até a Confluent também já soltou o provider dela recentemente para o Terraform. Então, não é quando, não é se, mas é quando realmente entendimento disso. O SRE, o DataOps agora que a gente está falando, está sendo criado aí, e a gente tem que saber sim, porque são coisas que o mercado vai pedir esse conhecimento, a gente vai ter que entregar de qualquer jeito, não tem jeito. Assim, os conceitos de registry estão aí, providers, né? Então, o Terraform tem o Terraform Registry, o Airflow tem o Registry Astronomer e assim por diante. Então, assim, cara, pensou em infraestrutura como código, de facto, hoje no mercado é Terraform, ponto final. Não tem como fugir por isso, é que todas as empresas fora do país utilizam. Aqui dentro do país também eu recomendo completamente. E agora o Databricks entrando com GA habilita com que você trabalhe o Databricks também dessa forma e não tenha problema algum provisionando e tendo suporte total da Databricks. E aí eu acho que fecha, Matheus, o nosso rol de features e de recursos que a gente veio aqui no tema do Data AI Summit. Então, só para eu finalizar aqui, eu queria fazer um sumário, beleza? Perfeito. Então, de anúncios de open source, porque a gente teve Delta Lake 2.0, MLflow 2.0, Projeto Lightspeed para melhorar o Structure Streaming, a gente teve o Spark Connect para melhorar a conexão das aplicações com o Spark Driver. Beleza, esses são os open sources. Para Databricks, o que a gente tem? O Runtime 11.0, que tem encapsulado o Spark 3.3.0, né? A General Availability do Databricks Workflows, que parece exatamente a orquestração baseada em Airflow, para que você gerencie todo o seu pacote de aplicações e assim por diante dentro do Spark. A possibilidade de rodar DBT em Production Grade, com essa nova integração do Databricks. Delta Live Tables e a nova otimização do Project Enzyme para trazer melhorias e velocidades nesse processo. Anúncio de novos conectores do Databricks SQL, anúncio do Databricks SQL Serverless, a entrada do Unity Catalog, ainda não está em GA até a hora que a gente está conversando aqui, dia 26 de julho, tá? Mas vai entrar em GA bem recentemente. O Databricks Marketplace e, por último, o Terraform, que a gente acabou de falar, que entrou em General Availability, e isso fecha todas as revisões vinculadas à engenharia de dados da conferência do Data AI Summit feita pela Databricks. Essa é uma lista que a gente tem. A gente vai deixar aqui a lista completa dessas atualizações, estão dentro do blog da Databricks, você pode visualizar se tiver alguma, mas as mais importantes foram cobertas aqui nesse podcast. Perfeito, Luan. Eu vou te fazer uma última pergunta. Surpresa, uma pergunta bomba. Eu gosto. Todos esses anúncios aí, qual que falou assim, caramba, esse aqui me chamou mais atenção, me deixou doido para já ver isso aqui funcionando? Cara, tem vários, eu acho que é difícil enumerar, mas uma das coisas que eu acho que vai ser muito interessante da gente ver é o Delta Live Tables. Eu acho que é algo que vai otimizar muito para a engenharia de dados. Acho que ela otimiza o processo de tratamento do dado, ela otimiza o processo de final de ciclo de entrega de bronze, silver e gold, que quem está trabalhando no Databricks hoje com engenharia de dados sofre bastante nessa entrega constante. Então, eu acredito muito nesse processo e eu acho que ele vai trazer muitos benefícios, tá? E você, Matheus, o que você ouviu aí? Eu já acho que eu já sei o que é, mas fala aí. Eu acho que até o pessoal de casa já vai saber o que eu vou falar, né? Porque realmente eu tô doido para ver esse Projeto Lightspeed funcionando, ver ele realmente entregando vários tipos de windowing, fazendo múltiplos joins. Eu acho que isso vai trazer até uma pendenciar eu mexer um pouco mais com Spark para esses problemas que a gente tem hoje e que algumas ferramentas entregam, mas eu queria muito ver isso rodando 100% no Spark, essa integração de Kafka com Spark, fazendo um trabalho assim muito legal. Então eu tô doido para ver isso funcionando. Perfeito. Tá, eu acho que isso é um wrap, né? Você pode fechar aí, que eu sou o convidado, então tu fecha. Então,
Gente, esse é um wrap, então a gente vai encerrando por aqui. Agradecer o Luan pela parceria, por estar provendo esse conhecimento para gente da conferência, né, das novidades, colocando a gente em sintonia com o mercado exterior. Luan, quero te agradecer demais por esse conhecimento, por compartilhar isso com a gente e por essas considerações finais. Queria agradecer aí por ter me entrevistado, foi legal, eu me diverti. Como o Matheus sabe, todo mundo que escuta a gente aqui, a gente está batendo hoje aproximadamente, isso é uma notícia muito boa, Matheus, 12 mil downloads. Então, agradecer todo mundo aí que tem escutado, que tem contribuído, que tem ajudado a gente a propagar e entender que esse conteúdo é feito para vocês, para a comunidade, para que vocês possam estar no topo, possam estar atualizados, possam se diferenciar aí no dia a dia com um insight que vocês pegaram aqui, com uma novidade que você escutou, com algo que seja positivo na vida de vocês, e a gente fica muito feliz de poder estar contribuindo e poder estar acompanhando vocês aí na sua carreira, na sua jornada na engenharia de dados. E não acaba por aqui, tem vários links na descrição, a gente tem YouTube, a gente acelera bastante o LinkedIn, então fiquem de olho, tem muita coisa saindo do forno, eu acho que vale a pena vocês ficarem atualizados para consumir um conteúdo mais atualizado de engenharia de dados do Brasil. E agradecer aí, Matheus, muito obrigado por tudo, e a gente se vê na próxima, onde eu vou te entrevistar para o review do Summit. É isso aí, brigadão, gente, valeu, Luan. Valeu, até mais, tchau, tchau.